ministro Luiz Fux, o único juiz de carreira do STF, talvez o último, que ainda lembra o que é justiça de verdade, finalmente admitiu o que o Brasil todo já sabia. O Supremo exagerou, errou e perseguiu no caso do 8 de janeiro. E ele foi muito honrado em admitir o seu erro. Ele reconheceu que as penas foram desproporcionais, que os crimes foram mal tipificados e que tudo foi feito às pressas, sob aquela mesma urgência que a esquerda usa como desculpa para atropelar a Constituição, sempre que quer impor um julgamento político. Mudar de posição não é fraqueza, é coragem, principalmente quando se está cercado de ministros que tratam a toga como palanque e usam o Supremo como trincheira ideológica. O mais importante é que ele também pediu revisão do acordão, o documento que consolida a condenação dos réus. Isso suspende o prazo de publicação, atrasa os efeitos processuais e dá fôlego às defesas. É um freio de arrumação dentro de uma máquina que vinha funcionando sem limites, punindo primeiro e justificando depois, para satisfazer o apetite de vingança política dessa elite togada. Bastou Fux discordar da cartilha de Alexandre de Moraes para virar o novo vilão da semana. E foi aí que entrou a hipocrisia escancarada da esquerda. Reinaldo Azevedo, aquele mesmo que chamava qualquer crítica ao STF de ataque à democracia, agora diz no X, o antigo Twitter, que Fux tem que ser denunciado às cortes internacionais por tratamento desumano e cruel e degradante a seus pares. Fecha aspas. Ah, então agora tá liberado atacar ministros? Agora é permitido desacreditar as instituições? Buscar ajuda internacional não era crime? Então quer dizer que agora pode pedir intervenção estrangeira sem ser acusado de atentar contra a democracia? É bastante incoerente dessa turma, né? Porque se o jornalista pode pedir corte internacional contra um ministro do STF, o processo que prendeu Jair Bolsonaro só porque o filho dele, Eduardo, buscou apoio fora do país, deveria ser anulado imediatamente. Ou a lei vale para todos, ou estamos diante da maior palhaçada jurídica da história recente do Brasil. Ah, então agora tá liberado atacar ministro? Agora é permitido desacreditar as instituições? Buscar ajuda internacional? Não era crime até esses dias? Então quer dizer que agora pode pedir intervenção estrangeira sem ser acusado de atentar contra a democracia? Porque se o jornalista pode pedir corte internacional contra um ministro do STF, o Fux, o processo que prendeu Jair Bolsonaro, só porque o filho dele, Eduardo Bolsonaro, buscou apoio fora do país, deveria ser anulado imediatamente. Ou a lei vale para todos, ou estamos diante da maior palhaçada jurídica da história recente do Brasil. A régua moral dessa turma é tão flexível quanto o Código Penal que eles reinterpretam conforme a conveniência. E o motivo da revolta é simples. Fux quebrou o enredo. Ele não seguiu a coreografia imposta por Moraes e teve a ousadia de lembrar que juiz não é militante e que o Supremo não é palanque. Isso dentro da corte é um ato de rebeldia. Fux lembrou o caso de 2014, quando o PSDB pediu auditoria das urnas depois da derrota de Aécio Neves. Naquela época, o próprio Moraes era filiado ao PSDB e estava no governo de São Paulo, e ninguém foi censurado, preso ou acusado de atentado à democracia. Inclusive Fux era o ministro do TSE à época. Agora, quando Bolsonaro e seus aliados fazem exatamente a mesma coisa, vira crime, vira golpe, vira ataque ao Estado de Direito. A mesma atitude, dois pesos e duas medidas. É o autoritarismo vestido de toga. Um tribunal que age conforme o lado do autor da petição. O STF perdeu o controle da própria coerência e se tornou refém do próprio poder, agindo por convicção
e não por lei, criando uma ditadura judicial disfarçada de democracia. E no meio desse caos ainda aparece a Carmen Lúcia com as suas frases de efeito, dizendo que, abre aspas, a democracia vive da confiança construída com liberdade e a ditadura vive da desconfiança construída com medo, fecha aspas. Ela só esqueceu de perceber que acabou de descrever o próprio STF. Porque hoje o Brasil vive com medo de falar, medo de postar, medo de pensar diferente. A liberdade virou um privilégio, reservado a quem repete o discurso certo, enquanto quem ousa discordar é tratado como inimigo público. O Supremo criou um ambiente de pavor, onde a desconfiança é a regra, e a Constituição virou apenas um enfeite de plenário. Fux fez o que ninguém mais teve coragem de fazer. Colocou o dedo na ferida e mostrou que o império da toga tem rachaduras. Ele pediu para mudar da primeira para a segunda turma, onde há uma vaga aberta depois da aposentadoria do Barroso. Só avisou Fachin. Moraes, Zanin, Dino e Carmen Lúcia foram pegos de surpresa. Isso é um claro recado. Ele não quer mais jogar no time dos censores e está pulando fora do barco antes que ele afunde. Por isso, o establishment surta. Por isso, Reinaldo Azevedo e os militantes da toga estão em desespero, porque quando o próprio sistema começa a se questionar, é sinal de que o castelo do autoritarismo está balançando. Fux pode ter chegado tarde, mas chegou, e talvez seja o primeiro sinal de que a farsa jurídica do 8 de janeiro começa a se desfazer. Quando até quem ajudou a erguer o muro da censura percebe que virou prisioneiro dentro dele, é porque o império do medo está ruindo. E o Brasil precisa ver isso de perto, porque o que está em jogo não é um julgamento, é a própria liberdade de pensar, de falar e existir sem se ajoelhar diante de um tribunal que se acha dono da verdade.